Olá, olá, boa noite. Lembrando que esses aqui são conteúdos de aquecimento para o grande evento que é a Semana do Emagrecimento Saudável Sem Neura, que vai acontecer agora do 19 a 25 de janeiro de 2026, onde eu vou te ensinar o protocolo, o método completo, todos os primeiros passos para você conseguir emagrecer quantos quilos quiser, mesmo comendo doces, massas, bebidas, churrasco e tudo o que queira sem neura após os 40 e 50 anos de idade. Seja muito bem-vinda. Eu sou doutora Cláudia Benevides, eu sou médica nutróloga. Isso, vocês estão me ouvindo, né? É que eu estou ouvindo outra pessoa me ouvindo aqui. Vocês estão me ouvindo? Tá no Instagram? Vocês estão conseguindo me ver, me ouvir direitinho? Acho que não, tinha que apertar no transmitir mesmo. Olá, boa noite, seja muito bem-vinda. Eu sou a doutora Cláudia Benevides, sou médica nutróloga e hoje é uma live de aquecimento para a maratona do emagrecimento sem neura, que vai acontecer na próxima semana, do dia 19 ao dia 25 de maio. E hoje a gente vai conversar como emagrecer sem deixar de comer doces, massas, cerveja e vinho após os 60 anos de idade, após os 70, 80, 90, ou seja, como você consegue emagrecer sem deixar de comer tudo que você gosta, sem neura. Tá tudo certinho aí? Estão conseguindo me ver direitinho? Então sim, né? Tudo perfeito. Então tá bom, meninas. Boa noite. Essa é uma live de esquenta para o evento onde eu vou te ensinar os primeiros passos para emagrecer quantos quilos você quiser de forma saudável e definitiva, contornando aí todas as dificuldades que a gente tem no nosso corpo nesse período de pré, pós, menopausa, mas que é possível sim emagrecer, mesmo sem deixar de comer as coisas que você gosta. Eu sou médica, eu sou nutróloga, essa é a minha especialidade básica. Como hoje é um aquecimento e tem muita gente chegando por aqui que não me conhece ainda, começou a me seguir há pouco tempo, fez a inscrição gratuita para o evento e a gente está no momento de esquenta, eu queria até aproveitar esse momento para me apresentar um pouco mais e falar sobre a minha especialidade. Mas quero também aproveitar para saber quem está aqui me assistindo ao vivo, se é a primeira vez, se é minha seguidora antiga ou se já é minha aluna. Tem algumas que eu já até reconheço que é minha aluna, que comenta, está sempre por aqui, eu já conheço o nome direitinho. Mas comenta aí, se você é minha seguidora nova, se você caiu por aqui agora, se você já é minha aluna ou se você é minha ex-aluna. Ah, temos pessoas aqui, ó, Heloísa, primeira vez. Isla, seguidora. Temos Ivani, Olga, primeira vez. Ó, tem um monte de gente nova por aqui. Então, vou aproveitar um pouquinho, só falar a diferença, porque tem muita gente que fala, Nutri, me ajuda, Nutri, tal coisa. Então, deixa eu só falar rapidamente a pequena diferença. Gente, eu não sou nutricionista, então eu não sou nutri, eu sou nutro, que é de nutróloga, de nutrologia. Qual é a diferença entre essas duas profissões? Começa ali na formação. Nutricionista faz faculdade de nutrição. Nutrólogo faz faculdade de medicina. Então, o nutrólogo, ele é um profissional médico, tá?
E aí faz uma especialização médica em nutrologia. Então, a nutrologia, ela é uma especialidade médica, tá? Assim como ortopedia, ginecologia, neurologia, cardiologia, cirurgia. Então, é uma especialidade médica. Então, eu sou médica de formação e tenho a especialidade de nutrologia. E o que a nutrologia faz? Ela faz o estudo do impacto do nutriente, seja de forma positiva ou negativa, né, por um excesso ou por uma falta de nutriente no metabolismo. Em resumo, a gente trata, controla, previne qualquer doença que esteja relacionada ao nutriente e ao alimento, tá? Então, esse é o papel do nutrólogo, é o envolvimento do nutriente com o metabolismo. Daí entra a minha expertise no emagrecimento, tá? Mas de uma forma até muito global, que não é só a parte da alimentação. Aqui eu trago muito um conhecimento global do metabolismo, da parte hormonal, da parte do impacto do nutriente, da alimentação, tá? O nutricionista é um profissional formado em nutrição, que faz a prescrição da dieta, que tem todo o domínio do diagnóstico nutricional, mas são formações diferentes que, em alguns momentos, elas têm uma interface parecida, mas em outros momentos acabam se distanciando, tá bom? Fala para mim se vocês já sabiam direitinho qual era essa diferença entre nutrólogo e entre nutricionista. Já sabia? Já conhecia que são profissionais diferentes ou você tinha essa confusão ainda de não saber direito o que é um profissional, o que é o outro profissional? Me conta. Vocês vão ver que quando eu faço live, as seguidoras novas, porque tem um monte de nova por aqui, vocês vão perceber que eu bebo muita água e eu vou pedir ajuda aí para o Ricardo. Ricardo, por favor, me ajuda aí e me pega uma água que eu esqueci de pegar e eu vou limpar um pouco a minha câmera, que eu acho que ela está um pouco borradinha aqui. Me perdoem, eu comecei a live e não limpei a câmera e eu acho que ela está um pouco borrada, tá? Perfeito, perfeito. Então, vamos ao que interessa depois de toda essa apresentação aí de nutricionista versus nutrólogo. Então, quando você quiser me cumprimentar com um apelido carinhoso, pode me chamar de Nutro, tá? Porque eu sou nutróloga, não nutricionista. E aqui eu não estou falando que um é melhor do que o outro, são diferentes, áreas de atuação diferentes e que, eventualmente, em algumas funções tem uma interface bem parecida, tá? Mas começa ali na formação, que a formação é diferente, tá bom? Muito bem, boa, tá? Vamos lá. Eu defendo muito um emagrecimento leve, sem neura e sem restrições. E por que eu defendo isso? Há anos eu trabalho com emagrecimento. Eu sou nutróloga, oficialmente titulada, registrada no Conselho Federal de Medicina há 12 anos. Então, eu tenho mais de uma década só dessa especialidade. Formada na medicina geral, na medicina base, eu já tenho 20 anos de formada. E ao longo da minha carreira, eu percebi que pessoas que tentam emagrecer com restrição têm muita dificuldade de manter o resultado. E isso é estatístico. A cada 100 pessoas que tentam emagrecer de forma antiga, tradicional, fazendo restrição, cortando as coisas que gosta da alimentação, apenas 4 têm sucesso e 96% têm insucesso. O que é insucesso? Voltam a ter algum reganho de peso depois de 2 anos de
tentativa dessa dieta ou desse emagrecimento. Então, a dieta restritiva a longo prazo, e vamos combinar que 2 anos nem é tão longo prazo assim, falha para a grande maioria das pessoas. E coisas, né, intervenções que são até mais agressivas e que a gente acha que são mais definitivas, como bariátrica, por exemplo, depois de 5 anos, mais de 90% das pessoas que... Nossa, o negócio acendeu aqui do nada, do meu lado. 90... A luz acendeu do nada aqui do meu lado. 90% das pessoas que fazem cirurgia bariátrica, elas têm... Perdão, gente, veio o Ricardo me ajudar aqui, ele veio e derrubou os negócios. Ele só vai tirar a luz aqui que ela acendeu, tem um refletor ligado aqui, e ele virou para o meu rosto, e aí o Ricardo aqui, que é o meu braço direito que está comigo aqui, veio me ajudar, ele pisou na luz que está de frente aqui. Só, vocês não estão conseguindo ver, né? Mas é uma piada interna aqui, desculpa, perdão. Perdão, que os imprevistos acontecem aqui. Então, voltando, isso que é o legal do ao vivo, né? E vocês veem a vida real como ela é, né? É o que acontece na realidade. Então, de bariátrica, que parece ser uma solução mais definitiva, 90% de quem fez cirurgia bariátrica em 5 anos tem algum reganho de peso. Então, meninas, olha só, o que a estatística mostra para gente? Que restrição e cortar o que gosta e diminuir muito a quantidade de alimento, o nosso metabolismo não aceita muito bem. E há anos eu venho praticando um estilo de emagrecimento que eu acredito ser o mais definitivo, que é poder emagrecer sem cortar, sem deixar de comer. Claro que não deixar de comer, não cortar, não significa comer à torta e à direita. Poder comer de tudo é completamente diferente de comer tudo a qualquer momento, de qualquer jeito. O que a gente tem que comer ou aprender a comer é comer esses alimentos de forma certa, de forma estratégica, com horários, com associações, com aquele famoso equilíbrio. Mas o equilíbrio, ele fica muito solto. O que é o equilíbrio? O quanto que comer ou inserir isso na minha alimentação não vai impactar no meu emagrecimento e nem na minha saúde, entendeu? Então, a gente tem uma série de estratégias que a gente vai aprendendo ao longo dos próximos dias, pode ficar tranquila. Essa live de esquenta é só para você entender primeiro os conceitos básicos, porque hoje mesmo, uns 30, 40 minutos antes de eu entrar na live aqui, eu vi um comentário de uma senhora falando assim, ó, tá vendo? Mais uma picareta aí tentando enganar as pessoas. Por quê? Porque eu sei que é difícil de acreditar que dá para emagrecer sem cortar essas coisas da alimentação. Por quê? Porque faz anos que a gente é massificado que para emagrecer você tem que cortar, você tem que comer pouco, você tem que malhar muito. Então, a gente tem sido criado ou massificado nos últimos anos que ter prazer em comer é errado, que ter comida gostosa está relacionado à culpa. Você já sentiu isso, né? Você já sentiu isso? Ah, você foi num final de semana, comeu, sei lá, um bolo, tinha um aniversário, comeu um bolo recheado, tomou uma cervejinha, tomou um vinho, e aí chega na segunda-feira, sei lá, se alguém pergunta como foi o teu final de semana, às vezes você responde, ai, puxa,
escorreguei, exagerei, comi o que não devia. Nossa, comi um bolo, mas eu sei que eu não deveria. Comi errado, comi as coisas erradas, comi o que não podia. Já ouviu gente falando de veneno. Então, muitas vezes você come para ter aquele prazer naquele momento, porque é importante para você, mas automaticamente, alguns minutos depois ou no dia seguinte, você se sente culpada por ter ingerido aquele alimento, ou aquela cerveja, ou aquele vinho, ou comido aquele bolo, ou aquela farofa, ou aquele churrasco. Inclusive, vamos aproveitar esse momento. Comenta para mim aí qual é o alimento que você gosta, né? Que é difícil de você abrir mão e que muitas vezes você já se sentiu culpada por comer ou beber. É a cervejinha? É o vinho? É a massa? É o sorvete? É o chocolate? É o bolo? É a pamonha? É o doce de leite? Pão? Ó, Rosimeire me lembrou do pão. Ó, a Lani está falando aqui, sempre acontece comigo, de sentir essa culpa de comer. É horrível isso, não é? A gente viver com essa sensação de culpa de que o que eu estou comendo é errado, eu gosto, mas eu não deveria gostar. Eu como, mas eu não deveria comer. A X-salada. Não, e Lima... Eu falo que os nomes no Instagram é muito difícil de eu identificar de cara, porque às vezes a gente tem que usar uns usuários que o sobrenome vem primeiro, né? Mas tem uma colega aqui no Instagram falando X-salada. Eu vou confessar para vocês, hoje, antes de eu entrar na live, eu comi um X-salada. Olha só, completamente sem... Devia ter tirado foto, né? Para provar que eu comi um X-salada. Eu tô falando aqui, me deu calor, eu já vou até tirar o meu blazerzinho aqui. Também, né? É um blazer grossinho de couro, vou falando, já dá calor. Tá aqui, vamos lá. Deu um calorzão aqui, tirar para falar com vocês. Pois é, e o processo de culpa no emagrecimento, ele não ajuda a emagrecer, ele piora. Sabe por que piora? Porque ele aumenta hormônios de estresse. Ele aumenta um hormônio chamado cortisol. Esse hormônio, quando ele é hiperativado, ele altera o nosso metabolismo, ativando um sistema no corpo que é um sistema de defesa, que eu chamo carinhosamente na metodologia saudável sem neura de botão vermelho, tá? Então, quem é novinha por aqui vai ver muito nos próximos dias, porque eu vou falar bem disso. Que o nosso corpo ele é como se fosse uma grande máquina, o nosso metabolismo. Que a gente tem dois botões que a gente pode apertar. Um botão verde e um botão vermelho. O botão verde é o botão que emagrece a gente. Ele é um botão que o corpo entende que eu não preciso guardar calorias, que eu tenho energia de qualidade, que está tudo bem para o meu corpo, eu não estou em modo de sobrevivência. Agora, o botão vermelho é um botão de trava no corpo. Ele é um botão que o nosso corpo ativa, é um sistema que o nosso corpo ativa quando ele sente que está em perigo. E aí ele trava. E um dos efeitos colaterais é que ele trava o emagrecimento. E você não consegue emagrecer de forma nenhuma. Não consegue emagrecer. Mesmo comendo pouco, mesmo fazendo restrição. Olha aí uma das respostas. Olha só, eu faço dieta, eu deixo de comer as coisas gostosas e não consigo emagrecer. Por quê? Porque você fica irritada, porque às vezes quando você come, você fica culpada, mesmo comendo pouco. E todo esse estresse
toda essa culpa aumenta e desregula o cortisol, e o cortisol vai lá, pimba, aperta botão vermelho no teu metabolismo e trava o teu emagrecimento. No começo, ele trava o emagrecimento e depois vai te engordando cada vez mais, tá? E aí, eu sei que tem muitas amigas aí, colegas que estão aqui na live, que têm essa sensação. Nossa, doutora, não consigo emagrecer. Eu tento e não consigo. Já tentei de tudo e não consigo. Deixa eu falar um negócio para você que às vezes você pode ficar até chateada comigo. Tentou. Eu acredito que você tentou. Mas você tentou errado. Porque se você tivesse tentado, tivesse feito certo, você teria emagrecido. Porque existe uma regra na nossa vida. Não existe fazer certo e o resultado dar errado. O resultado, ele só dá errado se o que eu estou fazendo é errado. E eu não estou te dizendo que é culpa tua, que não é falta de esforço, não é falta de vontade, não é isso. Você não fez errado porque você quis, eu tenho certeza. Isso eu não estou falando só para a Raimunda que comentou isso aqui, não. Eu estou falando para todas vocês que têm esse sentimento. Nossa, eu já tentei tudo e não consegui. É porque você tentou errado. Mas não é porque fez errado porque quis. Você fez errado porque você não sabia o que era o certo. Você fez errado porque, infelizmente, alguém te orientou errado. Te orientou do jeito antigo, do jeito errado, do jeito que dá mais errado para a maioria das pessoas do que certo. Lembra, eu comecei aqui falando de estatísticas no começo dessa live. Eu falei do quê? Que só de dieta, só com intervenção nutricional de dieta restritiva, a cada 100 pessoas que fazem, 96 voltam a engordar depois de 2 anos. Cirurgia bariátrica. A cada 100, 90 tem algum reganho de peso depois de 5 anos. E deixa eu te falar, Ozempic, medicação cara. Ozempic, medicação na sua dose plena, 2,4 grama, que é a dose dos estudos. Hoje a gente tem uma outra medicação que é o Mounjaro, que é mais cara ainda. Mas 2,4 gramas dá por volta de 2.000, depende do lugar onde você compra, se tem mais acesso a desconto ou não, mas dá entre 2.000 a 2.500 reais por mês, tá? De tratamento. É um medicamento bem salgadinho, né? Se a gente for ver a renda média aí da nossa realidade do Brasil. Essa medicação, que é uma medicação muito moderna, é uma medicação boa para o que ela se propõe ali do emagrecimento. Tem resultados bons com uso contínuo, com dose adequada, fazendo esse investimento. Mas ela é uma medicação que o próprio estudo que mostra que ela tem efeito positivo, ele mostra que quando para, tem um reganho de peso imediato de 2/3 daquilo que você emagreceu. Então, vamos supor, você emagreceu 12 quilos usando Ozempic. Parou, imediatamente você ganha 8 quilos de volta. Imediatamente é poucas semanas, poucos dias. Você ganha de volta 8 quilos dos 12. E olha que doido, para uma pessoa que pesa 100 quilos, para emagrecer 12 quilos com o Mounjaro, em média, tem que usar aí
de 8 meses a 1 ano, mais ou menos, de Mounjaro Mounjaro não, perdão, Ozempic, para emagrecer isso na média. Então, gente, não existe milagre. Não existe milagre. E a restrição prova que não dá resultado a longo prazo. E eu vou falar por que a medicação tem esse resultado. Porque a grande maioria das pessoas que usa medicação emagrecedora, o efeito da medicação emagrecedora é estimular que você coma menos, ou seja, ela promove uma restrição alimentar porque você sente muito, muito menos fome. Tem gente que vomita, não consegue nem comer, que tem muito enjoo, muita náusea, então diminui muito o aporte de caloria, não consegue comer, na hora que para a medicação, volta a comer normal, daí volta a engordar. E pior, tem gente que volta a engordar mesmo usando a medicação, tem gente que nem consegue emagrecer mesmo usando a medicação, porque já estava com o vermelho ativado por conta do excesso de restrição, vai lá, aplica uma medicação que vai estimular o teu corpo a entrar numa restrição maior, e quanto mais restrição você faz, mais travado o corpo fica, tá? Então, o que eu quero mostrar com você, para você isso, tá? Que quando você se permite comer aquilo que você gosta, sem culpa, de forma leve, de forma estratégica, não vai impactar no teu emagrecimento. Porque a base das coisas que você vai fazer na tua vida, elas estão aqui, ó. A maioria das coisas que você vai fazer está do lado verde da força. Está do lado verde do metabolismo. Ah, mas o doce, o excesso, a massa, o álcool, ele pode apertar o vermelho? Ele pode. Mas se você fizer um pouquinho, só em horários estratégicos, e o verdão ficar grande aqui, gente, o que você mais faz sobrepõe aquilo que você menos faz. Então, uma coisa engole a outra, literalmente, tá? Então, a gente é resultado daquilo que a gente mais pratica. A gente é resultado daquilo que a gente mais faz com constância. Não é? Então, por isso que você não precisa realmente deixar de comer o teu docinho, a tua massa, a tua cerveja, o teu vinho, o teu pãozinho. E quando você come isso com as estratégias corretas, no horário correto, com a associação correta, menos impacto vai ter no teu metabolismo, promovendo, sim, o teu emagrecimento. Até porque, meninas, vamos combinar um negócio. A maioria do meu público são mulheres maduras. Se você quiser compartilhar a tua idade aí, compartilha, para a gente ver que é real. Mas a maioria do meu público, e eu sei isso porque eu pesquiso, porque eu pergunto, muitas de vocês preenchem formulários com perguntas para mim, mas minhas próprias redes sociais, elas me passam esse número. Eu tenho, como as minhas contas, elas são contas profissionais, quem tem conta profissional, por exemplo, o meu Instagram, gente, é uma ferramenta de trabalho. O meu Instagram provavelmente não é igual ao teu Instagram. O teu Instagram é um Instagram de uma pessoa normal que usa o Instagram para consumir conteúdo. Eu, Cláudia, sou uma profissional
produtora de conteúdo. Então, o meu relacionamento, o meu compromisso com o Instagram, inclusive, é outro. Então, o meu contrato com o Instagram é outro. A minha conta, ela é uma conta profissional. Eu tenho um relacionamento com o Instagram, com o YouTube, com o TikTok, com as redes sociais, com o Facebook, que é diferente das pessoas que usam a rede social para absorver o conteúdo ou publicar coisas pessoais. O meu trabalho na internet é profissional. Então, como a minha conta ela é profissional, eu também tenho acesso aos dados estatísticos que a plataforma compartilha comigo. Então, eu sei que a grande maioria das pessoas que me seguem, olha só, tem 65, 62, 71, 53, mais de 50% das mulheres que me seguem têm mais de 50 anos de idade. Então, eu sei que a grande maioria do meu público são mulheres maduras. E quando a gente vai ali para a faixa acima dos 45, são mais de 80% das pessoas, das mulheres que me seguem. Por que eu falo mulheres? Porque 98% do público que me segue é mulher, tá? Então, porque eu falo para mulher? Porque o tempo inteiro eu chamo vocês, meninas, minhas alunas, lindona, querida. Então, é mulher que me segue, porque eu falo para mulher mesmo, especialmente na menopausa. Então, é mais mulher que me segue. Então, nessa fase de vida, o que a gente quer? O que a maioria da mulher quer? Não quer mais sofrer para emagrecer, né, gente? Essa é uma fase da vida que você já viveu mais do que você tem a viver. Para a grande maioria das pessoas que me seguem. Quem está mais ou menos na minha faixa etária, eu tenho 44. Quem está mais ou menos na minha faixa etária, a gente está pela metade da vida ainda, espero, né? Que a gente tem mais ou menos metade da vida. Mas quem já tem 60, 70, provavelmente já tem mais passado do que futuro, não é? Então, e nesse futuro, você não quer, nesse teu os próximos anos de vida, ter que ficar sofrendo, ter que ficar restringindo, ter que ficar pesando o prato, contando caloria, cortando doce. Nessa fase, inclusive, de quem já entrou na aposentadoria, conseguiu aí construir um conforto financeiro um pouco melhor. Vamos combinar que a gente adora fazer uma viagenzinha, né? Uma pousada, um hotel, uma viagem com os filhos, com o neto, né? Pegar um cruzeiro, fazer uma viagem, às vezes um resort, descer para uma praia, para uma chácara, para um sítio, alguma coisa assim. E aí, a pior coisa é você ir para um lugar que seria para relaxar e ter que ficar. Não come farofa, não come arroz, não pode pão, não pode cerveja, não pode vinho, não pode doce, não pode sorvete. Meu Deus, e aquele café da manhã? Maravilhoso, com geleia, com doce de leite, com aquele monte de fruta, com salsicha, que é um alimento, vamos combinar, que nutricionalmente não tem praticamente nada de bom. Mas não é para comer isso todo dia, né? Então, eventualmente, numa pousada, num café da manhã, vai lá. Come um negocinho diferente. Não é? Come um negocinho diferente. Tá tudo bem. Não é isso que vai apertar o teu botão vermelho. Não é isso que vai acabar com a tua saúde. Muito pelo contrário. Você aproveitar a tua vida, você relaxar, aproveitar, curtir esse momento da tua vida que você está mais desacelerando do que acelerando, você merece
aproveitar, relaxar. Você merece comer bem. Você merece ter um corpo saudável. Você merece estar com um psicológico ok. Não está sendo dominada pela ansiedade, pela culpa, pelo desespero, por um ciclo de compulsão que você restringe, 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 aí de repente dá aquele, né? Dá aquele ciricutico e aí você pá, come, 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 come. E às vezes come até enjoar, come até parece que vai vomitar, come até se sentir mal. E aí fica toda cheia de culpa, começa a chorar, entra em desespero, começa a dizer: nossa, meu Deus, eu sou fraca, eu não presto mesmo, eu não sirvo para nada. Não, você não merece viver desse jeito. Você já está numa fase que você merece outra vida. Comer bem, comer por prazer, não só por nutrição, mas por prazer também. Tem que comer por nutrição? Óbvio que tem. Óbvio, teu corpo precisa de nutrientes, precisa de bons nutrientes para contornar todas as alterações que acontecem no corpo nessa fase de vida, porque acontece um monte. O nosso corpo não ajuda, né? Ele tá ali meio boicotando, porque o nosso corpo com o envelhecimento muda um monte de coisa. Então você tem que, por um lado, fornecer bons nutrientes, mas por outro lado, você merece ter prazer na alimentação, porque a alimentação não é só nutrição, ela é prazer, ela é afeto, ela é acolhimento, ela é relacionamento, ela é boas lembranças. Quem aí não tem uma boa lembrança relacionada a uma comida? A de repente um bolo, uma farofa, um prato, alguma coisa que era da tua tia, que era tua avó que fazia. Nossa, eu tenho muita lembrança emocional com comida da minha avó, porque eu sou filha de pais separados. Quando a minha mãe separou do meu pai, ela veio morar com os pais dela, que eram os meus avós. Ela era secretária, então ela tinha que trabalhar. A minha avó era do lar, cuidava da casa. Então eu ficava ali, o período para a escola, e o período que eu não estava na escola, eu ficava com a minha avó. E aí eu tenho lembrança das coisas que a minha avó fazia, do bolo, da farofa que ela fazia, da carne de panela. Eu tenho uma lembrança que eu brinco com a minha avó, que lá no Pará a gente falava quando a pessoa adoça muito o café, que a pessoa era apaixonada. A minha avó fazia um café doce, que era daquele que ficava aquela melado de açúcar, que ela ainda adoçava na panela, antes de colocar na garrafa térmica. Ficava aquele negócio branco no fundo, assim. Minha avó, eu cresci com aquele café adoçado, que hoje, quando eu tomo aquele café, eu lembro da minha avó, mas ele arde na minha alma, inclusive, se eu tomar um café doce daquele jeito. Mas é uma lembrança. Então, comida, ela é afeto, ela é prazer. A gente não pode olhar para a comida como veneno, como vilão, muito menos como lixo. Eu sei que vocês já devem ter ouvido falar aí essa expressão, o dia do lixo, que é aquele dia para quem está fazendo dieta, que você pode comer qualquer coisa, né? Que você vai comer tudo que não presta. Aí é o dia do lixo. Não, gente. Comida não é lixo. Independente dela ser boa nutricionalmente, dela ser mais ou menos,
ou dela ser ruim, muito ruim. Não é lixo. Brigadeiro, bolo, não é lixo. Bolo recheado não é lixo. Pão francês não é lixo. Glúten não é lixo. Imagina quantas crianças hoje gostariam de ter o privilégio de comer um bolo com uma calda de chocolate e não podem, porque os pais não têm condições de comprar um bolo recheado. Quantas pessoas hoje não têm acesso a um pão francês que seja? E aí a gente vai olhar para esse tipo de alimento e o dia que eu me permito comer esse alimento, eu vou dizer que é o dia do lixo, porque a comida é lixo que eu estou comendo naquele dia. Não tem como. É muito errado. Isso causa um distúrbio mental na gente. Causa um distúrbio mental. Não pode, gente. Não pode. A gente começa a ter uma relação disfuncional, totalmente disfuncional com a comida. A gente olha para a comida e a gente tem culpa de comer. E não é esse tipo de relacionamento que eu tenho que ter com uma coisa que eu faço com frequência. A gente come de 2, 3, 4 vezes no dia. Imagina todos os dias, 3, 4 vezes ser um sofrimento. Ser uma coisa pesada. Quando você olha para a comida. Não pode. Não pode. É pesado. É puxado. Não é nem veneno, nem lixo. É até um pecado chamar comida de lixo, né? A Rita tá até falando, tem gente do veganismo, vegetariano, que fala que carne é cadáver, que não pode, que não sei o quê. Eu como nutróloga, eu falo que eu respeito qualquer decisão alimentar que a pessoa tenha. Eu, como médica nutróloga, eu tenho que proteger a decisão alimentar que a pessoa tem. Eu só acho pessoalmente que a gente tem que ter respeito, cada um por a sua decisão. Que a gente não tem que impor as minhas crenças, os meus gostos e as minhas decisões sobre o outro, né? Sobre o outro. Não posso. Eu acho isso totalmente desrespeitoso. Eu, no meu papel de médica, eu sempre vou alertar aos riscos das escolhas, né? Quando você escolhe restringir um grupo de alimento, qual o risco que você está se colocando? Quando você escolhe ficar no sobrepeso, na obesidade, qual é o risco que você corre? Quando você está com colesterol aumentado, com a pressão aumentada, qual é o risco que você corre? Isso faz parte do meu papel como médica, o de orientar, mas nunca, jamais de impor, porque a decisão sempre é da pessoa, ela que vai decidir. Eu tenho o meu papel educacional aqui. E mais uma vez lembrando, gente, a proposta dessa minha live de hoje, ela é uma live de aquecimento, ela é um esquenta. Aqui a gente está falando de conceito. Daqui eu estou trabalhando a tua relação com comida. Eu estou te mostrando que não é pecado, que não tem paranoia alimentar, que não precisa você deixar de comer as coisas que você gosta para emagrecer e nem para ser saudável. Agora, se você acredita que não faz sentido ter na tua vida doce, ok, eu não vou te dizer que você tem que comer doce, é uma decisão tua. Eu acho errado beber, por N motivos, é motivo religioso, é motivo de saúde, acho que não faz sentido, ok,
respeita quem gosta e pronto. Se a gente conseguisse, na nossa vida, se o ser humano respeitasse, aprendesse a respeitar mais a decisão do outro, a vida do outro, não interferir na decisão do outro, com certeza a gente viveria muito melhor, muito mais em paz, se a gente focasse na nossa vida, nos nossos problemas, certo? Então, o objetivo da live de hoje é eu trabalhar esse conceito com vocês. Ela é uma live de esquenta para o meu curso gratuito de emagrecimento, que é um evento de uma semana, que é a Maratona do Emagrecimento Sem Neura. Nessa maratona, é uma semana que começa na segunda-feira que vem, dia 19 de maio, e vai até domingo, dia 25 de maio. Nessa semana, a gente vai ter aulas 1, 2 e 3 gravadas, que a gente libera no período da manhã. Gravada, você pode assistir a hora que você quiser. Segunda, quarta e sexta. Segunda, aula 1. Quarta, aula 2. Sexta, a aula 3, tá? São 3 aulas que compõem essa semana, as 3 aulas principais. Eu ponho um intervalo entre elas para dar tempo de todo mundo assistir e se organizar, porque são mais de 20, 30 mil pessoas inscritas gratuitamente para participarem desse evento, e cada uma tem seu tempo e sua velocidade, tá? Todas as aulas, a partir do dia que ela é liberada, elas saem do ar no último dia, que é no domingo. Então, elas ficam no ar para você ver, rever quantas vezes você quiser até domingo. O que eu vou te mostrar e te ensinar nessas aulas? Eu vou te mostrar como é que funciona o metabolismo, quais são os principais erros que você comete que trava o corpo no vermelho. Eu vou explicar o conceito do vermelho de novo. Por quê, gente? Porque, esse é um evento que é para milhares de pessoas ao mesmo tempo. Tem aquelas que são mais caxias, que estão assistindo tudo. E quando eu for lá para a aula, vai ter coisa que já vai ter visto algumas vezes, porque eu já vou explicando para vocês. Mas tem gente que vai chegar lá, vai ser a primeira vez que vai ouvir falar do botão vermelho. Se eu não explicar rapidamente esse conceito lá na aula, ela vai voar e ela não sabe do que eu vou falar. Então, eu tenho que retomar alguns conceitos mais rapidamente. E para dar tempo de eu aprofundar para quem é mais comprometida, para quem é mais estudiosa, para quem é mais caprichosa, eu faço essas aulas de esquenta, em que eu sento aqui e faço várias aulas antes, aprofundando esses conceitos, para você entender a minha forma de trabalho e o meu conceito, que é através da educação, e te explicar por que dá para emagrecer sem cortar o que gosta e por que é saudável, tanto para o corpo quanto para a mente. Porque se você adotar um estilo de vida que você mantém a longo prazo, sem efeito sanfona, sem engorda, emagrece, e que preserva o teu mental, isso é muito mais saudável para você a longo prazo do que ficar entrando em processos de emagrecimento que ou não te emagrecem de jeito nenhum. Várias colegas já falaram aqui que tentaram de tudo e não emagrece. Não é o teu metabolismo que não emagrece, é o que você fez que não deu resultado. Não existe um metabolismo na face dessa terra que seja resistente 100% ao emagrecimento. Qualquer pessoa pode emagrecer. Uso corticoide, emagrece. Tenho câncer, emagrece. Estou no pós-câncer, emagrece. Uso bloqueador hormonal, emagrece. Tenho hipotireoidismo, emagrece. Já tive AVC, emagrece. Estou na cadeira de roda, emagrece. Fiz cirurgia recente, emagrece. Tenho só um rim, emagrece. Sou transplantada, emagrece. Sou careca, emagrece.
Tenho 70 anos, emagrece. Tenho 80 anos, emagrece. Tenho 50 anos, emagrece. Tenho 60 anos, emagrece. Tenho 40 anos, emagrece. Tenho 35 anos, emagrece. E qualquer idade nesse intervalo que eu não tenha falado, porque senão eu vou ficar 30 minutos falando todas as idades que existem na Terra. Entendeu? Qualquer pessoa, em qualquer condição, pode emagrecer. E aqui a gente está na fase do esquenta. Lá eu vou te mostrar um passo a passo do que você tem que executar para ativar o teu botão no vermelho. Você vai ver que é individual, que não é igual para todo mundo, que existe uma rota, que a gente tem que alternar estratégias alimentares. Eu vou te passar o conceito de cada estratégia alimentar, que é um grupo de alimentação que você tem que fazer, um grupo de alimentos que você tem que escolher, ou de estratégias de associação, de característica do alimento em comum que você vai usar naquele momento e vai alternar. Tudo isso você vai aprender na semana que vem, que é a semana da maratona. Hoje, eu não estou aqui para te passar receita, eu não estou aqui para te passar cardápio, eu não estou aqui. Essa não é a minha proposta para você hoje. É eu te mostrar alguns conceitos e a gente começar a se relacionar e você avaliar. Olha, o que a doutora Cláudia fala faz sentido para mim. Não, o que ela fala não faz sentido. Eu não quero saber disso, não. Ok, você é livre. O que eu posso só te dar um último conselho antes de você virar a costa para mim e ir embora, eu quero te relembrar. Dieta clássica falha 96% das vezes. Você só está aqui porque você não conseguiu emagrecer ainda. Salvo as minhas alunas que estão aqui, que me seguem, que me amam e que continuam aqui comigo porque sabem que dão resultado. A Edila está aí, que ela sempre está aqui. Minha aluna emagreceu 17 quilos em 5 meses e está mantendo aí um tempão. Já vi ela passando por aqui. Fora isso, se você está chegando agora, você só encostou aqui em mim porque você não conseguiu emagrecer ainda. Então, eu só vou te dizer que se você virar a costa e ir lá para o mundo diferente do daqui, é possível que você vai continuar dando com burros na água. Que você só vai encontrar jeito errado de emagrecer. E eu sei, eu vou falar de novo. Eu compreendo que você já fez. Tá aqui a Mônica falando, já fiz de tudo e não consegui. E eu vou repetir. Fez de tudo errado. Você fez errado porque você quis? Não. Você fez errado sabendo que era errado? Não. A culpa é sua? Não. Não é. Porém, não muda o resultado do teu passado, que você não conseguiu até agora. Mas a partir de hoje, você pode mudar o resultado do teu futuro. Se a partir de hoje você decidir continuar fazendo as coisas erradas, aí, meu amor, para todo mundo que está na mesma condição da Mônica, estou usando a Mônica como exemplo, estou usando a Loide aqui também, que está falando, eu fiz esterectomia e não consigo. Você consegue. Não é retirada de útero que vai... Não influencia em nada no emagrecimento retirar o útero. Absolutamente nada. Agora, se a partir de agora você está ouvindo da minha boca que o que emagrece é não fazer restrição, é permissão, é ser sem neura, é ter estratégia alimentar, é um caminho que eu vou te mostrar na semana que vem, num curso gratuito, e você decidir virar as costas e continuar do jeito que está, a decisão é tua. Mas você ouviu que existe um caminho diferente e você decidiu não tomar o caminho
certo. Ou decidiu nem dar chance para esse caminho. Aí já não é mais que você não tem culpa. Agora você tem. Porque quando a gente não sabe, a gente não sabe. Agora, quando a gente sabe, quando a gente sabe, e mesmo assim não faz, aí a responsabilidade é nossa. Tem uma coisa que é muito difícil pra gente, mesmo sendo adulto, mesmo sendo mãe, muitas vezes sendo vó já, tendo filho marmanjo, neto marmanjo, é assumir a responsabilidade, né? A gente adora transferir a culpa. Meu Deus, tem até aquela piada que diz assim: a culpa é minha, eu ponho onde eu quiser, né? Então, eu jogo ela para onde eu quiser. E a gente adora. Ah, minha culpa é da doença, a culpa é não ter útero, a culpa é da menopausa, a culpa é do metabolismo lento, a culpa é do meu horário, a culpa tá em tudo quanto é lugar. Mas você não quer assumir para você a tua responsabilidade. Entendeu? Não assume. E aí, enquanto você, na parte que te cabe, que é da tua saúde, não abrir mão de ser ou se comportar como se fosse uma criança mimada, ai, não é culpa minha, não é culpa minha. Ai, é porque, mas sabe, é porque, mas sabe, não sei o quê. Ah, não, não, não. Enquanto você ficar nesse papel de vítima, que a culpa sempre é de alguma coisa e você é a vítima, e você, aos 50, 60, 70, 80, não entender que a responsabilidade sobre a tua vida, teu metabolismo é sua, você vai continuar vivendo do jeito que você tá para pior, porque melhorar não vai melhorar não. E não vai ficar do mesmo jeito. Se pelo menos estacionasse, seria bom, mas nem estacionar estaciona. Só piora. Só piora. Né? Só piora. Eu viro estar dizendo: "Ah, você é minha última esperança". Eu acolho você com todo amor, com todo carinho. No que depender de mim, eu vou te ajudar, eu vou te orientar, mas nessa equação 10% sou eu, 90% é você. É você ouvir, é você fazer, é você aplicar. Entendeu? É você aplicar. A gente tem que entender que a gente não tem que esperar as coisas cair do céu, aparecer uma condição. A gente vive de decisão. É a gente que decide para onde a gente quer ir. Tá? Então, ó, semana do emagrecimento sem neura. Começa segunda, vai até domingo, segunda, quarta e sexta, as aulas principais. Terça e quinta eu entro ao vivo com vocês com live de aprofundamento para tirar as principais dúvidas que vocês vão colocar lá na comunidade que eu vou abrir no Facebook para vocês interagirem. Ai, não tenho Facebook. Faz um Facebook, mulher, de graça. 5 minutos, 10 minutos. Ai, eu não quero fazer Facebook. Então não reclama que a comunidade é no Facebook. Você está decidindo não fazer uma conta que é gratuita para participar da comunidade, que é onde você pode colocar a tua dúvida, que é onde eu vou ler e vou trazer para a live de terça-feira. Você decide. Que nem eu falei, da minha parte, eu faço a minha parte. Daí, o resto é você que faz. Eu não posso fazer por você.
Tá bom? Todo mundo emagrece. Tenho linfedema, emagreço. Tenho transplante, emagreço. Uso corticoide, emagreço. Tenho 70 anos, emagreço. Não consigo andar, emagrece. No, transplantado, emagrece. No, enfim, gente, não existe situação que seja limitadora do emagrecimento. Existe situação que é uma barreira a mais, que tem uma dificuldade. Ok, mas a gente vai e contorna a dificuldade, gente. Isso é a vida. Você é mulher, você é adulta. Existe alguma coisa na vida que a gente conquista que cai do céu sem esforço? Não existe, meu amor. Para tudo na vida. Para tudo na vida. A gente precisa de dedicação. A gente tem dificuldades que a gente tem que contornar. Para limpar uma casa é difícil ou limpar a casa é fácil? Aí você acha que para emagrecer tem que ser fácil? É um chá, é uma receita? Cresce, cresce, cresce. Às vezes é um absurdo que eu tenha que falar isso para uma mulher adulta. Cresce, mas cresce, porque está se comportando igual uma criança mimada de 5 anos que está pedindo um presente, que está acreditando que Papai Noel existe. Entendeu? Não, claro. Tem situações que vão ter de dificuldade? Tem. Claro que tem. Mas a gente contorna. Tudo dentro da tua realidade. Vai lá e contorna. Vai lá e faz. Vai lá. E eu tenho certeza que na tua vida você já contornou um monte de dificuldade. Você já venceu um monte de barreira ou a tua vida foi fácil até aqui? Tudo foi lindo, maravilhoso. Você nunca teve dificuldade para nada na vida. Tudo que você tem hoje você conquistou sem esforço? Duvido. Duvido. E você não está aí? Você não tem a tua casa, não tem o teu teto hoje? Pode não ser casa própria, mas você é de aluguel? É tua. Você não está aí com o teu celular? Você não está aí com a internet? Você não está aí com o teu chuveiro para tomar banho? Você não está aí com... Você está pelada na rua, assistindo essa live emprestada de um celular que resolveu ajudar uma mulher pelada na rua sem teto? Não, você conquistou as suas coisas. E eu tenho certeza absoluta que você teve dificuldade. Então, pronto, vamos lá, agarrar isso junto e vamos conquistar esse teu emagrecimento, apesar das dificuldades, apesar das coisas que você tem que enfrentar. Que é isso, ser mulher adulta que conquista as suas coisas, que comanda a sua vida. Pronto, é isso. Você é forte, você é guerreira, você consegue. Tenho linfedema, eu emagreço? Emagrece. Não tenho vesícula, emagreço? Meu Deus, o que é isso? Aonde que vesícula é o órgão fundamental para a vida? Faz diferença. Não tem coisas que a gente põe na cabeça da gente que a gente acha, meu Deus, eu não emagreço. Esquece. Eu vou falar uma coisa que tem gente que vai ficar muito brava comigo. Esquece e para de pôr desculpa. Para de querer inventar coisa pequena para atrapalhar teu emagrecimento. Para! Se eu estou dizendo que uma pessoa transplantada com um rim só, câncer, fazendo quimioterapia, pode emagrecer, você não tem uma vesícula e você acha que não pode emagrecer? Não é? Tô falando só da vesícula aqui, mas é a mesma coisa. Ah, não tenho a tireoide. Ah, não tenho um dedinho do pé. Não, para, é desculpa. É desculpa. Deixa de deixar a tua mente, sei lá, te trazer para uma zona de conforto desconfortável. Você não está confortável. Tua vida não tá boa. Se a tua vida tivesse boa, você estava assistindo novela, você não estava aqui comigo.
Você estava, sei lá, namorando, você estava fazendo outra coisa, você não estava nessa live. Tenho certeza que a tua vida não tá boa, não. Certeza absoluta que não tá. Talvez você esteja perguntando por que eu tô nessa live aqui, 9 horas da noite, sei lá que horas tem, 8h30 da noite. Eu tô porque eu tenho uma missão que é muito forte, viu? Porque não é fácil o que eu faço. Não é fácil o que eu faço. É difícil do tamanho de uma montanha. Mas eu tenho uma missão. E eu sou agarrada nessa missão. Porque mais difícil do que é você emagrecer é eu convencer você que é possível emagrecer. Porque você emagrecer é fácil diante do quanto que é difícil de eu te convencer de emagrecer quando você está determinada em não querer emagrecer. Porque quando você põe 1000 desculpas, você não quer emagrecer. Você quer achar desculpa. Porque quem quer, arranja a solução. Quem não quer, arranja uma desculpa. Simples assim. Simples assim. E ó, live de aquecimento, coloca na agenda, 19, a gente começa a maratona do emagrecimento. Amanhã, 19h30, temos live. Sábado, temos live. Domingo, temos live. Tudo isso é esquenta, tudo isso é aquecimento, tudo isso são assuntos específicos, tá? E para eu te provar que dá para emagrecer sem neuro, eu vou compartilhar a entrevista de uma aluna minha que mostrou que dá para emagrecer sem precisar cortar tudo o que gosta. Vou pedir para quem não está inscrita no meu grupo de WhatsApp para receber o link das aulas, entra agora no grupo do WhatsApp. Não tem entra. Entra. É gratuito. Você vai gastar o dedo. Entra. Quem está no Instagram, você entra através do link que está no perfil. Como é que eu acho o link do perfil no Instagram? Você aperta na bolinha, não sei onde está meu outro celular. Você aperta na bolinha do meu perfil. Vou mostrar como é que entra. Aperta na bolinha do meu perfil. Você está vendo a minha live? Deixa eu entrar aqui por um outro perfil para mostrar. Você está vendo a minha live, certo? Você está aqui na minha live, correto? Ó, você está na minha live. Eu estou olhando a minha live. Tem a minha foto redondinha aqui em cima, certo? Você está me vendo em algum lugar aqui. Meu Deus, onde é que está aqui? O Instagram resolveu mudar agora de não colocar a foto mais do perfil aqui quando está na live. Tem que clicar em cima do título. Isso. Beleza. Então, ó, tá aqui, você vai clicar em cima do título, ó. Clicou em cima do título aqui, ó. Apareceu aqui embaixo, ó, o meu perfil. Se você não me segue ainda, você vai clicar em seguir, mas vai entrar aqui, ó, no meu perfil. Entrou no meu perfil, o perfil é isso aqui, ó. Gravado agora. Ó, você tem e eu também. Aqui, ó. Aqui, bem aqui nessa linha azul, é o link que está no perfil. Link do perfil. É só clicar. E entrou grupo gratuito de avisos, tá? Grupo de avisos. Pronto, você vai receber o link do curso gratuito, tá? E isso é o curso gratuito. Ah, doutora, eu quero mais, eu quero um acompanhamento, eu quero mais informação, eu quero mais direcionamento. Você pode virar aluna do meu programa mentorado de 1 ano também, que são as minhas alunas mentoradas. Eu vou abrir uma próxima turma do meu programa mentorado, mais para o final do mês. Não é agora, aguenta aí, tá? E se você quiser virar minha aluna mentorada, a gente está na fase do namoro, sabe? De você conhecer meu trabalho, conhecer como é que funciona a metodologia, conhecer como funciona o programa para poder decidir se você quer virar minha aluna, se faz sentido para você
receber a minha orientação. Pronto, para você tomar uma decisão consciente, porque você é livre para escolher o que você quer. Tá bom? Beleza? O meu programa mentorado é de 1 ano. Ah, não tem um programa de menos tempo? Odeia emagrecimento saudável sem neura, que é definitivo, aprender a emagrecer e manter para o resto da vida, é de 1 ano. Esse é o tempo mínimo de acesso, tá? Quer ficar mais tempo? Pode. O mínimo é 1 ano, tá bom? Gente, não sai daí, porque eu vou compartilhar a entrevista com a Ana Lúcia para você ver que é possível, mulher real. Eu não estou te enganando, eu vou te mostrar uma mulher de carne e osso, além de mim. Eu fui a primeira que emagreceu com saudável sem neura, mas eu não tenho 50 anos, então talvez você fale: "Ah, mas é porque você era mais jovem. Ah, mas é porque você é médica." Ah, não é paciente, é aluna. Aprendeu comigo. Aluna do programa Mentorada de 1 ano. Aprendeu, emagreceu e você vai ver como ela ficou. Então, fica aí que eu vou compartilhar a história da Ana Lúcia com você. Lembrando que esses aqui são conteúdos de aquecimento para o grande evento que é a Semana do Emagrecimento Saudável Sem Neura, que vai acontecer agora do 19 a 25 de janeiro de 2026, onde eu vou te ensinar o protocolo, o método completo, todos os primeiros passos para você conseguir emagrecer quantos quilos quiser, mesmo comendo doces, massas, bebidas, churrasco e tudo o que queira sem neura após os 40 e 50 anos de idade. Com você? Tudo ótimo. Então, ótimo. Conta pra mim. Você tem conseguido emagrecer, Ana, aplicando as estratégias do saudável sem neura? Com certeza. Com certeza. Estou emagrecendo, estou muito feliz. E comecei o programa em janeiro e estou quase já atingindo a minha meta. Ah, que maravilhoso! E conta pra gente, quantos quilos você já emagreceu até agora? Então, já emagreci 13 quilos. Eu tinha emagrecido 12 até semana passada, já emagreci mais um, né? Menos um agora. Ah, que e legal! Um quilinho só para chegar à minha meta, a meta que eu quero. Que maravilhoso! E quantos anos você tá? Eu tô com 53 anos. Que maravilha, que gostoso! Parabéns pela tua evolução. Você é minha aluna há quantos meses? Então, desde janeiro, tem 9 meses, né? De 8 a 9 meses, né? Isso. Legal, parabéns, que boa decisão. E conta pra gente, como estava a tua vida antes de tu me conhecer com esses 13 quilos a mais? O que você estava enfrentando? O que você estava vivendo? Por que você tomou a decisão de virar minha aluna, começar a aplicar? Bom, doutora, o que mais, assim, me incomodava mesmo, eu já estava assim, eram vários fatores. Me incomodava muito na época, era Deu uma minha dor de travadinha. cabeça. Repete, por favor, Ana, que deu uma travadinha. Então, o que mais me incomodava na época, além da gordura, né, que já estava me incomodando muito, né, as minhas dores de cabeça, que eram muito constantes. Assim, eu posso te dizer que em 30 dias, em um mês, 30 dias, 25 dias eu tinha dores de cabeça. Uhum. E depois que eu comecei a emagrecer, né, no programa, as dores de cabeça sumiram. Eu não sinto mais dores de cabeça. Muito difícil, é muito raro eu ter uma dor de cabeça. Né? Isso aí é uma coisa que muito me incomodou e que foi assim, um benefício muito grande que eu senti depois que eu emagreci. E outra coisa também, eu com 53 anos, eu não me acho velha, eu me acho nova. Sim. E eu já estava me sentindo muito incomodada, porque assim, eu já não estava conseguindo mais fazer uma caminhada, não conseguia mais ir ali no mercado, eu andava um pouquinho, já me sentia muito cansada. Eu sempre sonhei em ser vó, aí me tornei vó, não conseguia pegar minha neta no colo, brincar com a minha neta. Hoje eu brinco com ela, eu corro, eu brinco de piquetar com ela. E assim, é muito prazeroso, sabe? Essas coisas que antes estavam me incomodando muito.
Eu moro no Rio de Janeiro, queria colocar um biquíni para ir para praia, já estava me incomodando, eu já estava falando, meu marido me chamava para ir para praia, eu falava para ele, vamos deixar para outro dia. Porque já estava me incomodando também a questão de eu não estar conseguindo mais me ver, né, num biquíni. Então, eu já estava pensando em comprar um maiô para poder esconder o que estava me desagradando. Hoje eu já posso colocar o biquíni novamente. Já brinco com a minha neta, já ando, já faço as minhas coisas. Não sinto mais o cansaço que eu sentia muito cansaço. Não sinto mais. E as dores de cabeça foi formidável. Parou mesmo. Não sinto, quase não sinto mais dores. Que interessante, né? Que pouca gente consegue relacionar ou perceber que dor de cabeça, enxaqueca, está relacionado com sobrepeso também, por conta da inflamação. Então, o excesso de tecido de gordura, ele libera inflamação no corpo. E aí o nosso corpo, ele fica hiperreativo. E aí tem coisas que ele começa a tolerar menos. Então, às vezes, um cheiro, algum estímulo de luz, de irritação, de tensão muscular também por causa da sobrecarga de peso, alguma alimentação. Como ele já está assim, eu falo que a inflamação para a gente é como se fosse um copo de água que está cheiaço no talo. Aí qualquer gotinha de água a mais que cai ali já transborda, entendeu? Então, o nosso corpo, ele tá ali no limite quando ele está muito inflamado. E aí, uma das coisas que acontece é justamente essas dores de cabeça crônica, quando a gente está com um nível de inflamação muito grande. E quando a gente diminui essa inflamação, melhora muito os sintomas de dor, inclusive. Seja dor de cabeça, seja de doenças que correm com aumento de dor, por exemplo, artrites, doenças reumatológicas, fibromialgia. Tudo isso melhora muito com a diminuição dessa carga inflamatória com o emagrecimento, né? E uma coisa importante, que tem uma coisa aí que você não deixou de comer, né? Nesse processo e que você conseguiu emagrecer. O que é? Conta pra gente. Então, não deixei de comer doce, que eu amo doce. Então, eu continuo comendo, né, com a estratégia que o programa, né, me ensinou, a senhora me ensinou. Então, eu como meu doce e continuo emagrecendo. E é muito bom isso. Que legal. E uma coisa interessante que você estava com uma condição de pré-diabetes até, né? Sim, sim. E é uma coisa que a pessoa já fala, ai meu Deus, não pode comer doce de jeito nenhum, não sei o quê. E Verdade. Não tem proibição, só tem eu peço sempre para fazer a associação correta, do horário correto, né? E Sim. isso não atrapalhou o teu emagrecimento. E eu tenho certeza que quando tu fizer o exame de controle, isso aí, ó, já vai ter ido embora. Deixa eu até mostrar para as meninas aqui no Instagram a tua evolução, né? Como você tava, ó. Nossa. Tava com mais de 80 quilos, né? Tava com 81 quilos. E agora diminuiu também circunferência abdominal bastante, né? Bastante mesmo. Tava com 94, agora tô com 84. Ai, que legal, já tá bem perto da outra meta já, né? Isso. Interessante. E tem muita gente que emagrece, você emagreceu 13 quilos em uns 8 meses para 9, mais ou menos. E tem muita gente que emagrece e reclama, eu emagreci, mas eu fiquei barriguda. Eu emagreci, mas fiquei pelancuda. Eu emagreci, mas a barriga tá enorme. E aí eu sempre falo que emagrecer ficando com barriga, o processo de emagrecimento ele tá errado. Porque ele é um processo de emagrecimento que não diminuiu o cortisol. Ele foi um processo de emagrecimento estressante, porque continuou com o acúmulo de cortisol, que acumulou gordura na barriga ou não deixou se perder a gordura na barriga. E aí eu falo que o nome que eu dou para o saudável sem neura, ele tem muitos sentidos, esse sem neura. Ele tem o sem neura de não precisar deixar de comer o que gosta. Ele tem o sem neura, que é um processo que a gente trabalha realmente, né? A parte da ansiedade, a parte da mentalidade. A gente trabalha muito, eu trabalho muito isso nas minhas aulas. É verdade. E a equipe que a gente tem trabalha muito, né? Tem a Deise, tem o João, que trabalha toda a parte da mentalidade. A gente está sempre trabalhando ali comportamento e mentalidade com vocês o tempo inteiro. Então, ele é um processo que ele é sem neura, não só pelo que você não precisa cortar, mas é porque a gente trabalha a questão da mente mesmo. E tudo isso ajuda a diminuir o excesso de cortisol e, consequentemente, melhora o depósito da gordura na barriga. E aí você emagrece perdendo barriga. É verdade. E é uma coisa que...
Desculpa, doutora, é porque realmente é verdade, porque eu já emagreci uma época atrás, né? Assim, fazendo do meu jeito, né? A minha dieta, vamos dizer assim. E eu, assim, a barriga não diminuía. E dessa vez eu senti que a barriga, ela deu uma diminuída junto com o corpo inteiro, entendeu? Não foi só o corpo, a barriga foi junto também, tá indo embora também junto. É o processo de emagrecimento. Um processo de emagrecimento errado, ele até você perde peso, mas não perde com muita consistência ou com muita aparência a barriga, porque ele é um processo que ele foi estressante, que ele foi com neura, que ele foi errado, que ele não diminuiu o cortisol e a barriga continua lá. Eu tenho muitos relatos de seguidoras assim, que falam, nossa, eu emagreci, mas a barriga continua aqui. Por quê? Porque é um processo errado de emagrecimento. E compartilha com a gente, Ana, aprendizados, coisas que você tem feito diferente, que você aprendeu comigo, que muitas das amigas, colegas nossas que estão aqui, elas sempre ficam, mas o que você fez? Como você fez? Além de você ser minha aluna, ter aplicado a metodologia, tudo, coisas práticas aí que você fez que dá um pouquinho de, né, palpável para as pessoas saberem. Então, eu apliquei, né, todos os métodos, todos, né? Algo que, assim, no curso me deu, assim, que eu gostei muito, foi toda semana tem as aulas, né? Com os psicólogos, são profissionais diferentes, né? Que estão sempre ali ajudando a gente. E, nossa, isso aí é fantástico. Não deixa você, assim, cair, né? Então, tá sempre estimulando, ajudando, tirando as suas dúvidas. E foi muito bom. E, realmente, assim, foi um aprendizado muito grande. A minha comida, a minha alimentação melhorou, assim, 100%. Entende? E assim, você tem passado fome? Tem feito restrição? Não. Inclusive, eu como mais do que antigamente. Antes eu comia e engordava. Hoje eu como mais e não estou engordando, eu só emagreço. Aí quando eu como alguma coisa, às vezes eu penso assim, eu acho que eu saí um pouquinho do limite, passei um pouquinho, né? Comi uma pizza, alguma coisa. Aí vou lá na balança e o peso diminuiu. Ao invés de aumentar, só está diminuindo. Mesmo comendo coisas assim erradas, sabe? Vamos dizer assim, sem né? neura. Isso, sem neura. E assim, água. A água foi uma coisa que foi muito bom também, porque eu não bebia água. Minha doutora já tinha puxado a minha orelha, falando que eu tinha que beber bastante água. Eu não bebia. E hoje eu bebo bastante água. Então foi algo que realmente foi um divisor de águas também, né, na minha vida, né? Beber bastante líquidos, água mesmo. E a alimentação melhorou muito, muito mesmo. Agora eu como saudável e como também as minhas besteirinhas, mas tudo sem neura e continuo emagrecendo. Muito bom. Aí as pessoas às vezes falam assim, às vezes eu vou em alguma festinha, em algum lugar, aí as pessoas falam assim pra mim, nossa, mas você vai comer isso? Eu falo, gente, vou, por quê? Qual o problema? Você não tá de dieta? Eu falei, não, eu não tô de dieta. Eu tô comendo agora saudável, de forma correta. Sim. Não tem problema eu comer um pedacinho de bolo hoje, comer um salgadinho. Qual o problema? Tomar um refrigerante, não tem problema. E continuo emagrecendo. E é tão legal esse nosso jeito de emagrecer que ele buga a cabeça das pessoas, né? Porque as pessoas estão tão acostumadas de que, você tá emagrecendo é porque você tá fazendo restrição, porque você não tá comendo nada, não tá comendo doce, não tá tomando refrigerante, não tá comendo nada errado, tá comendo só salada e frango grelhado. Então as pessoas acham que o processo de emagrecimento ele é ultra restritivo, né? Que tudo, não pode. E aí, quando vê, nossa, mas você tá emagrecendo, você tá comendo isso? Como assim? O que tá acontecendo? Buga, né? As pessoas ficam até confusas. É verdade. Aí as pessoas não entendem. Falam, como assim? Eu não como isso e engordo. Você come e emagrece? É assim, engraçado que no começo do programa, né? Quando eu comecei, eu sentia muita fome. Aí eu até liguei, né, para vocês, as monitoras, né, para conversar com elas, porque eu estava sentindo muita fome para elas me ajudarem. Aí elas me falaram assim, não, aí foram ver o que eu estava fazendo de errado. E aí eu estava deixando de comer, porque eu achava
aqui, eu falava assim, não, comer isso tudo que a doutora tá falando para me comer, se eu comer isso aqui, eu não vou emagrecer nunca. Aí elas falaram assim, não, vocês estão fazendo errado. Aí elas me ensinaram, você tem que fazer assim, comer isso, comer aquilo. E aí eu fiz da forma que elas me ensinaram, né? Lanche à tarde, o que eu poderia comer. E aí eu fiz. E aí não sinto mais fome. E foi aí que eu comecei a emagrecer. Né? Eu falo, gente, confia no processo, confia, vai, faz, aplica. Porque é diferente. É diferente mesmo do que a gente está habituado a ouvir. É muito relacionado o processo de emagrecimento com sofrimento. E aí tem muita gente que fala, mas eu já tentei de tudo e nunca consegui. É porque tentou errado, tentou com restrição, tentou de um jeito antigo que não dá certo. As dietas clássicas, que infelizmente ainda a gente tem muita, a maioria dos profissionais, na verdade, hoje, que trabalham com emagrecimento, continuam batendo na tecla da restrição. Do comer menos, da caloria, do malhar mais e não sei o quê, que é um negócio ultrapassado já. A gente tem vários artigos lá no portal acadêmico da Harvard, que eu sou assinante, que fala, olha, contar caloria não ajuda no processo de emagrecimento, ele atrapalha, ele aumenta a ansiedade, ele é difícil de fazer, as pessoas jogam fora, não consegue, né? Imagina você ficar... A gente já tem tanta coisa para pensar e para fazer no dia a dia, imagina ficar contando caloria, pesando grama do prato. Não. E aí, quando eu saio e eu não posso pesar, o que eu faço? Então é uma ansiedade. E aí você fala, eu não consigo. Aí a pessoa fala, eu já tentei de tudo, mas na verdade ela nem conseguiu executar aquilo porque era muito difícil. E aí, 96% desse tipo de dieta falha. O que significa isso? Que a cada 100 pessoas que tentam emagrecer desse jeito, 96 não conseguem, só 4. Então, realmente, a maioria das pessoas não consegue emagrecer desse jeito. Só que ela acha que o problema tá nela, tá no metabolismo dela. Porque, pô, se todo mundo fala que tem que emagrecer desse jeito, não é o jeito de emagrecer que tá errado. Quem tá errado sou eu. Quem tá errado é o meu metabolismo. E aí fica com uma falsa impressão de que o emagrecimento não é para ela. E, na verdade, o emagrecimento ele é para todo mundo. A gente consegue ativar o metabolismo de todo mundo, sem exceção. Só que precisa saber o jeito certo. Que é uma coisa que eu defendo muito, que é a questão da individualidade. Qual foi a rota que você caiu? 3. Na rota 3, isso que é da ansiedade. Exatamente. Né? Então, e é a questão da individualidade, né? Que eu falo, vê a rota. Qual é a rota? Segue a rota. A gente bate muito, né? Qual é a rota que você tá? O que você tá seguindo? Qual é a fase que você tá? Você tá no desafio? Você não tá no desafio? Você tá na alimentação anti-ansiedade? Não pula etapa, né? A gente fica lá, não pula, não pula. Para seguir a sequência certa, porque tem que respeitar essa individualidade, o momento que o nosso corpo tá. Como é que meu metabolismo tá? O que é certo pro meu metabolismo? Porque às vezes também a pessoa tentou, ela tentou a mesma coisa que deu certo para a amiga dela, e não necessariamente vai dar certo para ela, porque são pessoas diferentes, com histórias diferentes e metabolismos diferentes também, né? Isso, verdade. Exato. Eu achava que era tão difícil emagrecer, aí agora com 53 anos, eu agora com 53 anos estava tentando, né? Mas diminuindo a alimentação e não diminuía nada. Eu estava engordando. Eu falei assim, meu Deus, eu acho que agora eu vou ter que aceitar que eu vou ser gordinha até o final da minha vida. Então, não foi isso. E foi tão fácil emagrecer que eu fiquei abismada. Foi bem mais fácil que foi comendo. Isso! E comendo tudo que eu gosto. Então foi muito bom. Que bom. Fico muito feliz. Ana, muito obrigada por compartilhar a tua história, por conversar comigo, para mostrar para as meninas que estão aqui que é possível e que é muito mais fácil do que elas imaginam, só que é difícil quando a gente não sabe, é difícil quando a gente está fazendo sozinha, é difícil quando a gente faz sem conhecimento. Agora, quando a gente faz com conhecimento, com condução, com orientação, com suporte, porque lá no começo você falou, eu acho que não é isso que eu tenho que fazer, é outra coisa, aí não estava dando certo. Aí você entrou em contato com o nosso suporte e falou, o que está acontecendo que não está dando certo? Aí as meninas falaram, isso aqui que você não está fazendo certo, corrigiu, né? Corrigiu a tua rota e aí com ajuda, com direcionamento, com conhecimento. E às vezes, mesmo só eu assisti uma aula, por exemplo, você assistiu uma aula. Mas eu só chegar à minha meta mesmo. Aí vou determinar aí, mas assim, eu estou muito feliz, porque a qualidade de vida agora é outra, né? E eu até nem falei, mas eu sou cabeleireira e eu não estava conseguindo nem trabalhar direito mais, porque fica muito tempo em pé e a coluna doía muito. Hoje eu tô, né, voltei a trabalhar com o mesmo ritmo que antes
E tô assim, me sentindo muito bem, muito mais disposta. E com mais qualidade de vida para ti, porque imagina o que era ficar em pé, com dor na coluna e dor na cabeça que você falou que tinha todo dia, sentindo cheiro de química, né? Porque piora mais ainda, dor de cabeça, não sei o quê. Isso. Então o teu dia a dia, ele tava pesado, ele tava puxado, ele tava difícil, né? Tava mesmo. E agora eu não tenho mais isso. E eu tô muito feliz e muito grata mesmo. E grata a Deus também ter me colocado a senhora na minha vida, ter visto a senhora lá no Instagram e fui lá assistir. Vamos ver como que é isso. Cara, isso você fez o que eu sempre falo. Você fez o processo, você não desistiu pelo meio do caminho, né? Não. Então você foi lá, começou, seguiu, fez, né? Viveu uma coisa de cada vez. E a gente fala, a gente tem mania de achar, ai, mais um ano, 6 meses, é muita coisa, eu queria o resultado para ontem. É que a gente tem que viver a realidade. E a realidade é a gente viver e fazer um dia depois do outro. E quando a gente olha para trás, 9 meses não é nada na nossa vida. Não é nada. Passou tão rápido. Você está com 53 anos. Eu aposto que você quer viver mais uns 40, né? Eu quero viver até os 120 anos, doutora. Então 60 ainda, 70. Quase 70. Então imagina o que foi a dedicação de 9 meses, um ano, para você aprender o que você sabe hoje, para aplicar isso para o resto da tua vida, né? E quanto mais de qualidade de vida você vai ter para frente, porque a tua qualidade já estava super prejudicada. Tava mesmo. E assim, a minha meta seria emagrecer essa quantidade até o final do ano, que eu falei assim, em Natal eu quero estar pelo menos sem esses 13 quilos, sem esses 14 quilos, né? E emagreci muito antes que isso. Ó, já vai chegar no Natal já, né? Sem pressão nenhuma, já totalmente sem neura. Muito bom, muito bom. Parabéns, Ana. Obrigada por confiar no meu trabalho, no trabalho da minha equipe. Eu tomei essa decisão faz algum tempo de me dedicar cada vez mais ao programa, a cuidar da equipe, de cuidar de vocês, de fazer a estrutura para tudo isso funcionar, para estar rodando todas essas aulas que a gente tem, que é só para aluna, né? Toda semana vocês recebem a programação, tem profissionais diferentes, tem profissionais qualificados, especialistas para darem apoio, direcionamento para vocês, tem toda a plataforma de aula funcionando. E é uma decisão que ela foi difícil, mas agora que eu vivo isso é tão bom, porque toda vez que eu converso com uma aluna, isso fortalece dentro de mim, ó, tá vendo? É para isso que você faz, é para isso que você estuda, é para isso que você tomou a decisão, é para isso que você vive uma vida diferente da medicina clássica no dia a dia, né? É para isso que a gente enfrenta todas as dificuldades, mas tem aquela história de ter um potinho, né? No final do arco-íris, né? Então tem esse potinho de recompensa e muito obrigada, porque você acreditou no meu trabalho, você aplicou o meu trabalho, hoje você está vivendo esse resultado na tua vida. E eu sempre falo, você já deve ter ouvido eu falar, que para mim o resultado de vocês, que é minha aluna, não tem alguém que queira, fora vocês, que queira mais que vocês tenham resultado do que eu, porque esse é o resultado do meu trabalho, é o meu nome, é o meu empenho, né? Então, quanto mais resultado vocês tiverem, consequentemente, mais sucesso e mais resultado eu tenho também. Então, eu estou super preocupada e focada em que vocês sejam bem atendidas, que vocês sejam bem cuidadas, que vocês sejam bem direcionados e que vocês obtenham o sucesso no emagrecimento e no desejo de vocês. Então, muito obrigada por a gente ter feito essa troca, né, de confianças aqui. E você está colhendo agora o fruto dessa tua dedicação e de não ter desistido, de repente, pelo meio do caminho aí. Muito obrigada. Tá assim de parabéns, porque realmente é fantástico. De verdade. Obrigada. Parabéns e gratidão mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um beijo, boa noite, obrigada por essa nossa conversa, foi sensacional. Um beijo, tchau. Lembrando que esses aqui são conteúdos de aquecimento para o grande evento que é a Semana do Emagrecimento Saudável Sem Neura, que vai acontecer agora do 19 a 25 de janeiro de 2026, onde eu vou te ensinar o protocolo, o método completo, todos os primeiros passos para você conseguir emagrecer quantos quilos quiser, mesmo comendo doces, massas, bebidas, churrasco e tudo o que queira sem neura após os 40 e 50 anos de idade.